A enorme tentação na frente dele não conseguiu causar a menor mudança na expressão de Lei Lin. Falsa eternidade? HMPH. Ele encolheu os ombros com apatia quando um sorriso de escárnio apareceu em seu rosto. O que Lei Lin perseguiu foi a imortalidade proporcionada pelo alcance do posto 9, o reino de poder que excedia o alcance do próprio plano astral. Esta fruta mundial ligaria-o ao mundo das sombras, impedindo qualquer avanço adicional. Talvez os outros magos que não tinham esperança de avançar fizessem tal escolha, mas isso definitivamente não era assim para Lei Lin. No entanto, Asnak Dowager não conseguiu ficar calma depois de vê-lo dominar as conquistas de Sar. Desejo irreconhecível revelou-se em seus olhos quando ela se inclinou para a frente. Afinal de contas, esta fruta mundial era a essência da vontade do mundo das sombras, capaz de dar a ela o domínio do mundo das sombras mais uma vez, enquanto se fundia com suas leis para avançar para o pico da classificação 8. Lei Lin sabia que a viúva não tinha escolha senão concordar com qualquer pedido que fizesse agora. Infelizmente, ele não se dignou a falar. Ela e Sar eram ambos de nível 8, e só juntos seriam fáceis de controlar. Se um deles avançasse para o pico da classificação 8, eles escolheriam expulsá-lo. Lei Lin não tinha lutado desesperadamente tramado por mera boa vontade, ou a força de origem mundial. O mundo das sombras era um mundo grande e ele achava melhor mantê-lo com ele. Não era necessário se fundir com o mundo para controlá-lo. Essas duas mulheres não são personagens simples. Nenhum deles pode ser deixado sozinho como representante. Em vez disso, posso deixar os dois aqui para que os dois tenham que agir em conjunto, permanecendo ou saindo. Esta foi a decisão de Lei Lin, e neste momento foi a melhor oportunidade para reforçá-la. A cobra viúva e Sar estavam gravemente feridos, e atualmente ele era o único com poder suficiente para dar os tiros bang. No entanto, o avatar de Sar perdeu sua última força neste momento, desaparecendo à medida que sua silhueta se dispersava. Para onde ela foi? Asnak Dowager franziu a testa. De volta ao seu verdadeiro corpo, é claro. Tendo sofrido tanto dano, seria surpreendente, mesmo que ela consiga ficar acordada. Lei Lin sacudiu a cabeça. Com o Old Fruit na mão, ele podia ver tudo sobre o mundo das sombras. Estou indo embora, ele disse enquanto sua figura desaparecia abruptamente. A cobra estava cheia de ressentimento enquanto olhava para as costas dele. A força do mar de origem no mundo das sombras diminuiu bastante. Com a luz da civilização exausta, tudo que podia ser visto era um antigo palácio de pedra. A figura de Lei Lin parecia pairar sobre este palácio, e a força de origem instantaneamente se separou, abrindo caminho para ele docilmente. Ele andou desimpedido até o palácio, vendo Sar selado em um enorme cristal. Lei Lin olhou para o imenso cristal e assentiu, ó cristal do mundo. Essa é a consequência de ela tentar controlar a vontade mundial. A garota selada dentro do cristal pareceu notar a chegada de Lei Lin, abrindo devagar os olhos. Uma mancha de sombras emergiu do lado de fora do cristal, formando uma figura com a qual ele estava familiarizado. Era apenas que a aura dela estava muito enfraquecida. Você está finalmente aqui. Você está aqui para me destruir. Um sorriso amargo apareceu no rosto da jovem. Embora este mago ainda não tivesse comido a fruta mundial, a autoridade que ele tinha à sua disposição tornava fácil para ele cuidar dela. Receio que esteja enganado. Lei Lin acenou com as mãos e o cristal mundial que selou o corpo de Sar se partiu. Seu corpo foi jogado fora. Meu senhor! Isso, tendo recuperado seu verdadeiro corpo, Sar abriu os olhos para olhar para Lei Lin. Embora esse corpo tivesse o mesmo rosto, Sar parecia mais pálido agora, como uma jovem que ficara doente por muito tempo. Sua aura era fraca, fazendo com que ela parecesse muito mais atraente do que seu olhar exagerado anterior. Eu não precisaria fazer muito para destruir você. No entanto,
Os conflitos entre magos e deuses não nos dizem respeito, disse Lei Lin com um sorriso, uma das mãos nas costas. Agora, parece que precisamos ter uma longa conversa. Os olhos de Sar traíram um sorriso astuto quando ela tomou a iniciativa de pegar as mãos de Lei Lin e levá-lo para as profundezas do palácio. A derrota mudou sua mentalidade completamente. Levou vários anos para que Lei Lin deixasse o mundo das sombras. Ele olhou ao redor, aparentemente capaz de ver as figuras de Sar e das Nak do Anger enquanto os cantos de sua boca revelavam um sorriso estranho. Pode acertar. Lei Lin era atualmente a pessoa mais forte no mundo das sombras, assim ele também era o único com autoridade para dividir o bolo. Ele tomou o seu time e dividir o controle do mundo das sombras. Era impossível que seu verdadeiro corpo permanecesse lá para sempre, então ele escolheu a Cobra e a Senhora da Noite como suas representantes. Ele deu cada 20% de sua autoridade, mantendo-os no mesmo nível, mas ainda deixando a maior parte do poder. Embora a Asnak do Anger tivesse relutado sobre isso, ela entendeu que não teria conseguido nada sem Lei Lin. Ela não deu um pio. Por outro lado, Sar era o perdedor, então ela não se qualificava para fazer nenhuma exigência. Além disso, não era impossível atingir o pico da classificação 8 com 20% da autoridade mundial. Eles poderiam usar a força de origem do mundo das sombras para se recuperar e se fortalecer. Assim, os dois se submeteram ao novo mestre. Cada um deles tinha usado todos os meios possíveis para atrair Lei Lin como um parceiro de luta, mas no final ele fugiu com os maiores benefícios. A Cobra Viúva manteve sua antiga promessa, transferido uma parte de sua origem sanguínea para que ele tivesse controle sobre seus descendentes da linhagem. Sar se recusou a ser superado, então como um ex-deus intermediário, ela divulgou um grande número de segredos sobre o mundo dos deuses. Lei Lin aprendeu o que observar quando ele avançou para se tornar um verdadeiro deus. Quanto a outras interações, Lei Lin tocou o queixo dele em reminiscências enquanto olhava para o seu estado. Lei Lin Farleer, Rank 7 Warlock. Linhagem, Targaryen. Força. 275.11, Agilidade. 229.88, Vitalidade. 400.97, Força Espiritual. 653.19. Corpo de Leus. Compreensão da lei, Devoradora, 100%, Massacre, 58%, Desastre, 27%, Decadência, 15%, Maldições, 1%, Sombras, 33%. Saturação da força de origem. 100%, estou no limite da força de origem agora. A força de origem do mundo das sombras não era defeituosa como a de Dryanscap, de modo que Lei Lin não teve problemas em absorvê-lo. Era algo que Sar e Alsnak haviam usado para atraí-lo antes, mas ele acabou se tornando o mestre deles. Até mesmo o perspicaz Sar nunca teria imaginado que ela se tornara subordinada a um magus de nível 7. Com mais da metade da autoridade sobre o mundo das sombras, Lei Lin naturalmente usara tanta força de origem quanto pudesse para maximizar seus atributos. Eu ainda sou um Warlock de nível 7. Volto depois de avançar para o posto 8, um sorriso surgiu na boca de Lei Lin. Então, e se a força de origem do Magus World fosse controlada pela Motercor e Dryanscap e fosse falha? Com o apoio do mundo das sombras, ele ainda poderia avançar aos trancos e barrancos. Ele não podia se sentir grande o suficiente para se tornar o mestre de um mundo. Sar e Alsnak foram ao mar desta vez. O mundo das sombras precisa de tempo para se recuperar. Se não, teria me dado benefícios muito maiores. Lei Lin era atualmente o mestre e juiz do mundo das sombras, e ele encarregou Asnak do Anger e a Mistress Ofthe Night para restaurar o mundo à sua antiga glória. O contrato foi resolvido. Lei Lin continuou sua jornada sem hesitar, a luz piscando constantemente em seus olhos. Há apenas duas coisas que eu tenho que fazer no mundo dos magos agora.
Primeiro é conversar com os outros seres como Moter Kore. Afinal, eu não posso tirar todo o mundo dos deuses. Lei Lin estava ciente de seus limites. Sua tentativa de controlar o mundo das sombras quase lhe custara tudo, e se não fosse pelo feitiço arcano que era seu trunfo, os resultados provavelmente teriam sido muito diferentes. O mundo dos deuses seria muito mais perigoso. Os inimigos ali eram dezenas de milhares de vezes mais poderosos e, além disso, havia magos astutos e perversos como a sombra distorcida esperando ali com armadilhas prontas. Lei Lin pretendia cercar-se de aliados, trazendo todo o mundo dos magos enquanto usava o poder absoluto para esmagar tudo. Contanto que ele revelasse alguma informação sobre o mundo dos deuses, ele não precisava se preocupar com magos poderosos que não mordessem a isca. Quanto ao outro, eu preciso cuidar dos Lords of Calamity e Dryanscape. Onigutmari Absorbing Physique, Lei Lin suspirou profundamente. Onigutmari Absorbing Physique era um presente da Dryanscape, mas também era o punhal que o mundo usava para eliminar seus bandidos. Destinou-se a destruir gafanhotos como os Senhores da Calamidade. No entanto, Lei Lin não achava isso tão simples. Provérbios disse que os cães de caça seriam destruídos assim que os coelhos morressem e, mesmo que ele não tivesse medo de tal coisa, ele teria que tomar medidas cautelares. Onigutmari Absorbing Physique foi destinado a conter os Senhores da Calamidade. Se Lei Lin revelou sua força para eliminar todos os Lordes da Calamidade, o que o mundo das ondas do sonho faria então? Isso o deixaria no controle de tal poder. Lei Lin sentiu que tinha que deixar os Senhores da Calamidade sobreviver, porque isso traria grandes benefícios. Talvez eu possa fazer a mesma coisa que fiz aqui, punindo os Senhores da Calamidade como um juiz depois de provocar uma briga entre eles. Lei Lin não queria ser a arma de outra pessoa. Essas pessoas não enfrentaram bons objetivos. Em vez disso, ele queria ser o responsável, a pessoa que fazia as regras. Como Dryanscape estava se enfraquecendo porque os Lordes da Calamidade estavam tomando muito da força mundial de origem, ele restringia a quantidade que eles usavam. Dessa forma, ele seria capaz de agradar os dois lados, ao mesmo tempo conseguiu se preservar.